Isso. Pronto. Muito bem-vindos a essa aula. Hoje nós vamos tratar sobre os slides para a apresentação do TCC. Nós vamos conversar sobre a quantidade de slides e o que é importante colocar nesses slides. Destaco que essa aula, ela faz parte de um conjunto de 4 aulas programada exclusivamente para essa época do ano, quando os alunos estão concluindo a parte escrita do TCC e vão desenvolver a parte da apresentação. Para isso, eles precisam conhecer quais são os itens que serão avaliados nos trabalhos, conhecer o que é plágio, como avaliar cada um desses aspectos do trabalho. Hoje, nessa aula, nós vamos conversar sobre como elaborar os slides, e existem mais 2 aulas programadas, uma para a próxima quarta, dia 24, e a outra para o final de maio, dia 31. Essas aulas também vão falar sobre a apresentação, com destaque para a última aula, no dia 31, que vai discutir as principais perguntas que as bancas costumam fazer após a apresentação. Eu sei que esse é um assunto de muito interesse dos alunos, porque eles ficam muito preocupados, tanto com a apresentação, quanto com as possíveis perguntas da banca, concluída essa fase de apresentação. Então, vamos lá, vamos começar a discutir sobre a questão dos slides. É importante entender que os slides, Gente, só um instantinho aqui que meu cachorrinho resolveu fazer arte agora. É importante entender que a apresentação do TCC faz parte de um processo, de uma jornada, que começou no momento em que você se matriculou para fazer a última disciplina ou a disciplina do TCC, de acordo com o nome que é dado na sua instituição. Então, a apresentação do TCC não é algo solto, não é algo aleatório. A apresentação do trabalho consiste em você estabelecer quais são os pontos principais do material e apresentar perante a banca. É obrigatório? Sim, é obrigatório. Não tem como você fugir disso, principalmente no nível de graduação. Para quem está na especialização, algumas instituições optaram por entregar apenas o trabalho escrito ou fazer uma prova, mas ainda não é muito comum. Via de regra, faça o trabalho escrito e faça a defesa perante a banca. E uma vez que a gente sabe que a apresentação do TCC, ela faz parte de um processo, é necessário que a gente se planeje, se organize para fazer essa apresentação. A visão geral em relação à apresentação do trabalho envolve 4 passos. O primeiro é fazer um resumo do TCC. Mas entenda, esse resumo para a apresentação é diferente do resumo que você fez lá no começo do TCC, que você apresenta o resumo e apresenta o abstract, que é o resumo em inglês. Nesse resumo de agora, no resumo para a apresentação, você vai destacar os pontos essenciais que devem fazer parte da sua apresentação para a banca. E quais são esses pontos? Nós vamos conversar mais à frente do que é necessário apresentar e, portanto, constar nesse resumo para a apresentação da banca. Na sequência, você precisa elaborar os slides, que refere-se a essa aula de hoje. Nós vamos conversar sobre tempo, quantidade de slides, o que deve constar em cada slide e informações gerais sobre a elaboração e especialmente sobre a parte estética desses slides. No terceiro momento da apresentação está o treino. Você não deve só resumir e montar slides e sua primeira apresentação já ser a apresentação oficial do trabalho. Você precisa treinar, você precisa ver como está a sua prática, o seu conhecimento em relação a isso, e, por fim, você vai fazer a defesa do seu trabalho no dia marcado pela banca. Você fazer o resumo do que é importante no seu trabalho, você deve seguir uma trilha. Essa trilha é um conjunto de aspectos que devem ser observados, né? Que vão compor o resumo do seu trabalho e que, por isso, vão te ajudar a conduzir essa apresentação. Essa trilha, ela é composta por 3, 6, 7 etapas. Nós vamos conversar cada uma delas agora.
O primeiro passo da trilha para o resumo de apresentação do seu TCC é identificar qual é o problema da sua pesquisa. O problema é aquela problemática que consta lá na introdução do seu trabalho, na parte escrita. É aquela que termina com a interrogação, ou seja, é a pergunta que conduziu toda a investigação do seu trabalho. Então, o primeiro passo nessa trilha do resumo para a apresentação é identificar a problemática da sua pesquisa. Num segundo momento, você deve identificar a justificativa, ou seja, qual a razão que fez você desenvolver essa pesquisa. Em termos de graduação, não vale usar a expressão eu fiz isso porque eu tinha que fazer. Eu fiz isso porque sem essa pesquisa eu não terminava a graduação. Eu até entendo, realmente, se você não fizer o TCC, você não termina a graduação. Mas já que é obrigatório, já que você vai ter que passar 6 meses ou um ano estudando, vamos encontrar uma justificativa mais relevante para esse trabalho. E essa justificativa mais relevante, seja do seu ponto de vista como acadêmico, do ponto de vista da instituição, né, da academia, da faculdade, ou da sociedade onde você está inserido, por que motivo justifica fazer um trabalho desse porte? Então, o segundo ponto da nossa trilha de resumo para a apresentação é destacar a justificativa. O terceiro lugar nessa trilha do resumo ficam os objetivos. Em TCC, é um nome genérico que a gente dá para trabalhos específicos. O primeiro é o projeto de pesquisa, que é aquele planejamento que você faz em uma matéria específica. Existe também um segundo tipo de TCC, que é o artigo científico. Esse é um trabalho mais curto, normalmente varia de 15 a 20 páginas, de acordo com a instituição que o estabeleceu. Existe um terceiro tipo de trabalho de TCC, que é a monografia. A monografia é um trabalho mais extenso, bastante utilizado, apesar de estar perdendo lugar para o artigo. A monografia ela tem no mínimo 30 páginas. 30, 40, 50, 60, 70, de acordo com a profundidade do assunto que o aluno quer tratar. E nisso eu estou falando em nível de graduação e nível de especialização, que é o meu foco. Eu não costumo trabalhar com pessoal de mestrado, nem com pessoal de doutorado, porque lá 100 páginas é só o começo da pesquisa. Então, os objetivos do trabalho, eles são estabelecidos logo no início, e quando é artigo científico, o objetivo costuma ser só um objetivo geral. Costuma, porque depende da instituição. Mas, via de regra, só tem o objetivo geral. Quando é uma monografia, que é um trabalho mais extenso, esse objetivo costuma ser um objetivo geral, 3, 4 ou 5 objetivos específicos, ou seja, objetivos que vão se desdobrar desse objetivo geral. Então, o terceiro ponto da nossa trilha do resumo é identificar quais são os objetivos da pesquisa que você desenvolveu. Isso é super importante de constar na apresentação do seu trabalho. Na sequência, tem a metodologia, mas antes de entrar no resumo da metodologia, eu quero fazer um parênteses em relação ao referencial teórico. Referencial teórico não de pesquisa bibliográfica, de monografias exclusivamente bibliográficas, mas referencial teórico que só aborda conceitos, desenvolvimento de um determinado tema, evolução histórica. Normalmente, para esse tipo de pesquisa, eu não costumo sugerir ao aluno que apresente esse referencial teórico. Por quê? Porque é um referencial teórico totalmente conceitual. Ele vai tratar de conceitos, de história, de desenvolvimento, e esses são assuntos que a banca já domina e não é o foco do seu trabalho. O que é o foco do trabalho do aluno? Aquilo que está determinado lá no objetivo geral. Então, normalmente, quando tem um referencial teórico, uma metodologia, e depois vem resultados e discussão, eu oriento os alunos a não apresentarem aquele referencial teórico de forma detalhada. Chegar ali e começar a ler leis, começar a ler contextos, conceitos, começar a falar detalhadamente da evolução de um determinado tema. Por quê? Porque existe um prazo delimitado para a apresentação.
E o foco dessa apresentação está nos resultados da pesquisa. Então, aluno, não gaste o seu tempo, que é muito precioso, é curto e é delimitado, apresentando conceitos, a não ser que isso faça parte do objetivo geral do seu trabalho. Fora isso, só indique que houve um referencial teórico, que você fez a pesquisa conforme determinado pela instituição, mas não gaste o seu tempo nisso, tá bom? Então, o nosso quarto ponto da trilha do resumo é composto pela metodologia. A metodologia narra qual o percurso que o aluno seguiu para poder elaborar o trabalho que vai ser apresentado. Ali ele vai indicar o tipo de pesquisa, os métodos, se ele fez investigação de campo, se ele fez um estudo de caso, se ele fez só uma coleta bibliográfica, se ele fez uma coleta de documentos. Então, na metodologia, ele vai destacar esses pontos. Na trilha do resumo, o quinto ponto, que eu considero mais importante, são os resultados. Os resultados é a essência de qualquer trabalho acadêmico. Então, ali você vai gastar a maior parte do seu tempo de apresentação, e desse resumo, né, que vai constar nessa trilha, é importante destacar aquilo que é mais relevante para você responder o objetivo da sua pesquisa. Por fim, nessa trilha de resumo que vai guiar a elaboração dos nossos slides, estão os agradecimentos. Os agradecimentos são livres, você fala, né? Não é recomendado ter escrito lá para você ler os seus agradecimentos, até porque é algo pessoal. E nos agradecimentos, você vai agradecer pessoas que contribuíram para a realização dessa pesquisa. Pode envolver sua família, seus colegas de faculdade, orientador e demais professores, a própria instituição ou outras entidades, organizações e pessoas que contribuíram para a sua pesquisa. Então, esse é o nosso primeiro ponto, fazer um resumo com base nessa trilha, para que depois a gente coloque esses elementos nos nossos slides. Vamos prosseguir? Em se tratando da elaboração propriamente dita dos slides, a gente começa o planejamento fazendo o resumo, mas considerando o tempo que cada aluno vai ter disponível para apresentar. Normalmente, em artigos, o tempo costuma ser de 15 a 20 minutos. Na medida em que o trabalho apresentado é um trabalho mais extenso, as instituições costumam dar mais tempo, mas existe sempre um tempo pré-estabelecido, um tempo mínimo e um tempo máximo. Se o aluno gastar menos do que o tempo mínimo, normalmente ele tem uma nota menor. E se ele ultrapassar o tempo delimitado, ele também vai ter um prejuízo na nota. Então, é importante que todos os alunos se programem para poder cumprir, fazer a sua apresentação naquele período pré-estabelecido. Para você elaborar os seus slides, é importante que você conheça qual é essa faixa de tempo. É de 15 a 20 minutos? De 10 a 15? De 15 a 25? Por qual motivo? A elaboração dos slides, ela é feita com base nesse tempo. E para cada minuto disponível de apresentação, é recomendado elaborar um slide. Então, se o aluno tem 15 minutos para apresentação, é recomendado que ele elabore no máximo 15 slides. Se ele tem 20 minutos, que ele elabore 20 slides. Porque mais do que isso, ele vai ter que falar correndo, isso vai atrapalhar a dicção, vai atrapalhar a compreensão das pessoas que estão assistindo o trabalho. Então, o ideal é que seja isso, um slide para cada minuto de apresentação. Então, um aluno, antes de sentar no computador para começar a preparar os seus slides, ele precisa saber disso. Quanto tempo eu tenho disponível para fazer minha apresentação? A partir do momento que ele souber, ele consegue projetar quantos slides ele pode ter. E, a partir disso, definir o conteúdo necessário. Outra recomendação geral em relação à elaboração dos slides refere-se à poluição visual. Ah, Daniela, mas o que é essa poluição visual? Trata-se de slides carregados de cores, de letras miúdas, de assuntos ou imagens, figurinhas que não estão correlacionadas com o TCC. Por exemplo,
você coloca um fundo de cor clara e coloca uma letra clara também, que dá choque ali, você não consegue ler com facilidade o que está escrito. Você tem dificuldade para apresentar, então por isso você colocou uma grande quantidade de texto dentro do slide. E aí você usou uma letra muito pequenininha para que tudo coubesse. Isso vai causar uma poluição, porque no momento em que você projetar aquilo ali, você vai ter dificuldade para ler. Você tentou colocar vários gráficos, várias figuras, tudo sem observar um tamanho adequado para ser feito a leitura ou a apresentação desse material. Então, tudo isso causa poluição, atrapalha a sua apresentação e influencia na sua nota de TCC. Uma vez que, como a gente já viu lá na aula, nas aulas da semana passada, que estão salvas aqui no Instagram, a elaboração dos slides, a qualidade dessa elaboração, ela é um requisito de nota. Então, você ter slides bem elaborados vão contribuir para você fazer uma boa apresentação e ter uma nota melhor ao final do trabalho. Outro ponto geral na elaboração do trabalho refere-se ao tamanho da letra. Eu sei que hoje no PowerPoint ou no Canva, para quem gosta de trabalhar com Canva, existe uma infinidade de fontes. Tem umas fontes mais limpas, né, mais profissionais, e tem umas fontes mais elaboradas, aquelas de letra cursiva, cheia de voltinhas. Na medida do possível, evite letras muito cheias de voltinhas, muito rebuscadas, porque elas podem dificultar a sua leitura e a leitura de quem está vendo a sua apresentação. Dê prioridade para letras mais simples, como a letra Arial e a letra Times. Outro ponto a ser observado, além do tipo de fonte, é o espaçamento entre essas fontes e o tamanho delas. Por exemplo, para o corpo do texto do slide, não é recomendado usar fonte menor do que a 24. Então, só por isso, você já tem um limite de quantidade de material a colocar em cada slide, já que você deve observar espaçamento, o tipo de letra, né, a fonte, e também o tamanho dessa fonte. Observando tudo isso, você vai ver que você vai ter um slide mais limpo, mais profissional e que vai facilitar muito a sua apresentação na banca. Feito isso, a gente já sabe, né? A quantidade de tempo disponível, a gente já sabe que é um slide por minuto. Observação. Algumas instituições têm os slides próprios, ela tem um modelo, alguns chamam de boneca, de template, mas elas têm um modelo a ser seguido. Se a sua instituição tem esse modelo, é obrigatório seguir, não existe, não costuma haver negociação nesse ponto. Se não tem um slide, você for criar algum fundo ou for usar alguma das opções disponíveis no PowerPoint, cuidado com o contraste entre a cor do fundo e a cor da letra. Se você usar um fundo escuro, como preto, chumbo, marrom, azul petróleo, priorize fontes, letras com cor clara, por exemplo, branco, amarelo claro, cinza claro. E o inverso também acontece. Se você colocar um fundo claro, como branco, um rosa claro, um rosa escuro, um cinza clarinho, dê prioridade para fontes escuras, como a fonte da cor preta mesmo, porque esse contraste vai ajudar bastante na hora de você fazer a apresentação, não vai criar dificuldade e nem vai permitir que as pessoas observem uma letra achando que é outra, ok? Então, a gente já tem tudo isso e vamos começar, então, com a montagem mesmo dos slides para a apresentação, que até agora a gente planejou o tempo, a quantidade de slides que a gente pode elaborar de acordo com esse tempo. A gente já sabe sobre a trilha do resumo, o que é essencial conter dentro dessa apresentação. E agora nós vamos pôr a mão na massa mesmo. Nós vamos apresentar, nós vamos ver como que a gente vai elaborar esses slides para a apresentação. A primeira recomendação é que você faça um slide de apresentação. Esse slide nem precisa ser contado, porque você não vai ler e não vai fazer nenhuma observação sobre ele. Esse slide é para ficar projetado naqueles momentos iniciais,
antes de você oficialmente começar a sua apresentação. Nesse slide, eu sugiro que contenha o nome da sua instituição, o curso no qual você está se graduando, o seu nome, o nome do orientador e o título do seu trabalho. Quando o professor te chamar para você começar a se preparar, você projeta esse slide, porque ele vai situar as pessoas que estão ali para elas saberem quem é você, quem é seu orientador e qual o tema que você vai apresentar. Então, é um slide de apresentação. Você não vai falar nada a respeito dele. Você vai só deixar esse slide projetado para que as pessoas saibam quem é você e o que você está fazendo ali, tá? Então, ele, inclusive, não precisa ser contado dentro daqueles minutos, porque é um slide que você não vai gastar um tempo de apresentação para falar sobre ele. Os slides contados começam agora, na introdução. Você fez lá a trilha, você já conhece a introdução do seu trabalho, e aí eu vou sugerir para você 3 slides para a introdução. Vamos detalhar cada um deles agora. O primeiro slide deve apresentar contextualização do tema e a delimitação do tema. Mas como é que você vai fazer? Você vai lá no TCC, pega, cola, copia e coloca no slide? Não, você não vai fazer isso. Primeiro, porque no slide não vai caber essa quantidade de texto. Segundo, o slide não é para ser lido, é para te nortear na sua apresentação. É para ter ali o destaque, uma frase, um tópico, uma palavra, e a partir disso você fazer a sua exposição. É aí que você vai demonstrar o seu conhecimento. A banca não está lá para ouvir você ler slide. A banca já leu o seu trabalho. Ela já conhece tudo, já foi investigado se tem plágio, se não tem plágio, se o seu trabalho está coerente, se não está. Então, ela não está ali para ouvir você ler slide. Ela está lá para ouvir você apresentar o seu trabalho. Então, você vê o tópico no slide e faz a sua apresentação com as suas palavras. Então, quando eu falo um slide para contextualização e delimitação, significa você ir lá no seu trabalho, fazer um resumo sobre isso e trazer para o slide, no máximo, um parágrafo da contextualização, um parágrafo da delimitação. E esse parágrafo que você trouxer, ele tem que ser capaz de expressar toda a ideia. No segundo slide da introdução, você vai trazer o problema da pesquisa. Gente, vocês já ouviram falar que problema da pesquisa é o que a gente mais fala aqui sobre TCC, né? O problema da pesquisa é aquele que guia tudo dentro do TCC. Se você, no meio da pesquisa, mudou a problemática, você vai ter que fazer outro TCC. Se no TCC você não conseguiu a resposta para o problema da pesquisa, o seu TCC está com problema. O problema norteia tudo. Então, é importante que você apresente a problemática da sua pesquisa. Problemática da pesquisa e problema são sinônimos, tá? Então, quando eu falo que no segundo slide você vai trazer o problema da pesquisa, é aquela pergunta, né, com a interrogação ao final, mais a justificativa do trabalho, ou seja, por que que você considerou relevante fazer um trabalho desse porte. Novamente, você não vai lá copiar toda a sua justificativa e trazer. Você vai fazer uma síntese, colocar ali, de maneira que na sua apresentação você olhe, lembre o que você tem que falar e demonstre o seu conhecimento sobre o seu trabalho. O terceiro slide da introdução deve conter os seus objetivos. E como a gente já falou, se você está apresentando um artigo, só tem um objetivo geral, você vai apresentar só o objetivo geral. Se é uma monografia, tem objetivo geral mais objetivos específicos, você vai apresentar o objetivo geral mais os objetivos específicos, de acordo com o que a sua instituição pede. Então, em princípio, eu sugiro 3 slides para a introdução. Um com contextualização e delimitação, o segundo com o problema e justificativa, e o terceiro com os objetivos. Continuando aqui com a nossa elaboração dos slides, eu já falei sobre o referencial teórico, né, gente? Esse negócio de ficar lá dando palestrinha sobre conceitos, sobre evolução, vamos cortar isso, vamos aproveitar o nosso tempo de forma racional e vamos priorizar o que é importante, que são os resultados. Lá no final, se a banca depois achar que tem que fazer alguma pergunta para você sobre conceitos, sobre evolução, sobre história, sobre lei,
ela vai usar o tempo dela e vai fazer a pergunta. No nosso tempo, que é precioso e é limitado, a gente vai falar do que é importante. Então, depois da introdução, nós vamos fazer o slide da metodologia. O slide da metodologia, eu ponho duas considerações aqui. A primeira, o seu TCC é puramente de pesquisa bibliográfica? Se sim, você só fez pesquisa em artigos, livros, revistas, revisitou o que esses autores falam, fez um resumo, uma análise crítica e concluiu? Então, seu TCC é de pesquisa bibliográfica. Nesses casos, para a metodologia, eu sugiro um slide. Porque a sua metodologia é muito conhecida, ela não traz nenhuma novidade. Você definiu um tema, foi nas bibliotecas físicas ou virtuais, identificou material, resumiu, analisou e chegou a uma conclusão. Então, um slide é suficiente para você apresentar a sua metodologia. Agora, se você fez uma pesquisa de campo, se você entrevistou pacientes, se você entrevistou clientes, se você entrevistou determinados profissionais de alguma categoria, se você analisou instituições, entidades públicas ou privadas, se você fez análises dentro de empresas e o seu trabalho se caracteriza como estudo de caso, pesquisa de campo, então você precisa apresentar a metodologia completa. E essa metodologia completa não vai caber em um slide só. Por quê? O primeiro ponto da metodologia para um estudo de campo, ele envolve caracterizar o estudo. E o que é isso, Daniela? Caracterizar o estudo. É aquela classificação que você fez lá, de acordo com os livros de metodologia, que define o que é estudo de caso, o que é pesquisa de campo, o que é pesquisa descritiva, pesquisa exploratória, estudo qualitativo, estudo quantitativo. O primeiro parágrafo da sua metodologia provavelmente foi classificando o seu estudo. Então, você vai trazer isso para o primeiro slide da metodologia. Mas você vai trazer o conceito de estudo de caso, ou de pesquisa descritiva, ou de análise qualitativa? Não, você vai trazer só o tópico. Você vai colocar metodologia, tipo de estudo. Aí você vai colocar, é um estudo de caso, é uma pesquisa descritiva, tem uma abordagem quantitativa. Por quê? Porque a essa altura do seu TCC, é mais do que necessário que você tenha o conhecimento do que significa cada um desses tipos de pesquisa. Então, não traga os conceitos para dentro dos slides, nem porque que a sua pesquisa se enquadra nesse conceito. Isso você já tem que ter dentro da sua cabeça. Você tem que demonstrar o conhecimento. Ah, minha pesquisa é um estudo de caso por causa disso, disso e disso. A minha pesquisa tem abordagem qualitativa por causa disso, disso e disso. Então, você vai trazer os tópicos e na apresentação você vai demonstrar o conhecimento. O segundo ponto da metodologia de uma pesquisa de campo ou de um estudo de caso refere-se à apresentação de onde você fez esse estudo. Numa cidade, numa empresa, numa unidade de saúde, numa prefeitura, numa escola. Você tem que apresentar esse lugar no qual foi feita a pesquisa. E aí, novamente, você vai colocar local de estudo. Você vai colocar a escola X, a unidade de saúde ABC, ou o escritório de advogados fulano de tal, ou de contabilidade Três Irmãos. Você vai apresentar. E aí você vai novamente mostrar o seu conhecimento, fazendo complemento. Você não vai trazer toda a informação da localidade. Você vai colocar o nome e você vai discorrer mostrando o seu conhecimento. Na sequência, depois que você apresenta o lugar onde você fez a pesquisa, você vai dizer qual foi a amostra da sua pesquisa, ou seja, quem são as pessoas que realmente participaram desse estudo. Você vai colocar quais são os critérios de inclusão e de exclusão. Ah, essas pessoas foram selecionadas com base em características 1, 2 e 3. Ah, eu vou estudar gestantes, então pressupõe-se mulheres que estejam grávidas, que estejam em acompanhamento pré-natal. Ah, mas quais são os meus critérios de exclusão da pesquisa? Mulheres que não queiram participar da minha pesquisa, mulheres que não estejam participando da assistência pré-natal. Então, você vai trazer a sua amostra, quais são as características dessas pessoas, quais fatores fizeram elas serem incluídas na sua amostra e o que fez as pessoas serem excluídas do seu estudo.
Depois disso, você vai trazer novamente ainda dentro da metodologia da sua pesquisa, como você coletou os dados. Você fez uma entrevista, você aplicou um questionário, esse questionário foi em papel ou foi virtual? Por meio das ferramentas que existem. Ó, novamente, aí a inteligência, né, artificial influenciando as nossas pesquisas. Você só observou? Você fez uma entrevista em grupo, entrevista individual? Na sua casa, na casa da pessoa, na sua instituição de estudo? Você vai trazer novamente os tópicos. Por fim, dentro dessa metodologia, você vai dizer como você analisou esse monte de dados que você coletou. E, novamente, você não vai trazer parágrafos inteiros para você ler. Você coloca em destaque o nome, né, as informações principais, e você vai discorrer nessa apresentação, demonstrando o seu conhecimento. Inclusive, lá na nossa primeira aula, no checklist da parte escrita, consta essa questão do conteúdo, e no checklist da apresentação, um dos pontos mais importantes é essa demonstração do conhecimento. É você bater o olho na informação e conseguir falar a respeito dela com destreza, com capacidade, de uma forma fluida, tranquila, com domínio realmente. Você está mostrando que você sabe do que você está falando. Então, para metodologia, se for pesquisa bibliográfica, um slide. Se for estudo de campo, eu acredito que até 3 slides é suficiente para você montar a metodologia de um estudo de caso. Por quê? Porque você não vai encher o seu slide de texto, você vai trazer só os tópicos e vai mostrar o seu conhecimento naquele momento. Depois de montar o nosso slide de metodologia, a gente chega nos resultados, que é o coração do nosso TCC. Aqui, eu recomendo que os alunos gastem em torno de 70% do tempo de apresentação. Então, se você tem 15 minutos, você vai gastar... Pessoal, a internet aqui caiu, mas voltamos, né? Se você tem 15 minutos, você vai gastar em torno de 10 minutos só fazendo a apresentação de resultados, porque essa é a essência do seu trabalho. Todo o restante é periférico, é complementar. A apresentação dos resultados, não. A apresentação dos resultados é aquilo que é seu, aquilo que você foi atrás, que você investigou. Portanto, aqui é o foco do seu trabalho. Então, a gente já sabe que a apresentação dos resultados é a parte principal do TCC. Você deve se organizar nos slides, no resumo e no planejamento de tempo, para que 70% da sua apresentação, do seu tempo de apresentação, seja focado nos resultados. Aqui não existe limite. Claro, você vai considerar que você pode atingir até 15, ou até 20, ou até 30 slides. Então, de acordo com o planejamento do seu tempo, se você gastou 3 slides de introdução, mais 3 slides de metodologia, que já são 6. Se você pode fazer 15, por exemplo, você tem 9 slides para apresentar os resultados. E é aqui que você vai mostrar o quanto você foi comprometido com o seu trabalho e o quanto de conhecimento você tem em relação ao seu trabalho. Existe uma preocupação dos alunos, porque quem escreve o TCC, ele acha que tudo é importante. Tudo que está dentro daquele trabalho é relevante, tudo tem que ser descrito, tudo tem que ser apresentado, e isso não é verdade. Dentro do TCC, mesmo dentro dos resultados, existe aquilo que é mais importante. Vamos considerar um exemplo dentro de casa. Existe um salário dentro de casa, vamos supor que seja de R$ 5.000. Existem as coisas a serem pagas e a serem feitas dentro de uma casa. Quando o salário cai ou diminui, por exemplo, para 4.000, existe aquilo que é prioridade dentro da prioridade. A mesma coisa acontece com a apresentação dos resultados. Mesmo que os resultados sejam prioridade, a gente vai ter que destacar a prioridade da prioridade. E como que a gente faz isso? Voltando nos objetivos do trabalho. Todo trabalho tem um objetivo, e esse objetivo tem que estar claro e definido lá na introdução. Então, quando você, aluno, vai olhar o seu trabalho e você vê que tem informação demais e que o seu tempo não é suficiente para apresentar tudo aquilo,
você vai priorizar os resultados mais importantes. E os resultados mais importantes são aqueles que ajudam a responder o objetivo da sua pesquisa. Então, você pega ali os objetivos da sua pesquisa, você anota no caderno, você imprime só aquela folha, você faz da forma que você achar que é mais produtiva para você. E vai começar a analisar os resultados. Olha, esse tópico aqui dos resultados, ele me ajuda diretamente a responder os meus objetivos? Sim, então ele deve ir para a apresentação. Ah, ele é importante, mas ele não, se eu não apresentar, não vai comprometer os resultados da minha pesquisa. Não vai comprometer a resposta para os meus objetivos. Então, ok, ele fica em segundo plano. Ah, eu vou analisar aqui o meu segundo tópico dos resultados. A mesma questão. Esse segundo tópico, ele me ajuda a responder, ele ajuda diretamente, porque indiretamente tudo ajuda. Mas ele ajuda diretamente a responder os meus objetivos gerais? Ah, sim, esse aqui me ajuda, então ele também vai para os slides. E você vai fazendo isso com todas as etapas do seu resultado. Gente, nós já conversamos sobre isso. TCC é transpiração. Por mais que a gente tenha informações, a gente tem que pôr a mão na massa mesmo. Tem que ler, tem que entender, saber o que está acontecendo. Isso vai dar um pouquinho de trabalho, mas você vai ver que vale a pena, porque você vai super preparado para a sua apresentação. Então, você vai fazer tudo isso nos resultados da sua pesquisa, avaliando se cada um daqueles tópicos responde diretamente o objetivo da sua pesquisa. Se responder, ele vai para o slide. Se não responder, você deixa em segundo plano. Por quê? Porque se você não preencher o tempo, você vai lá e resgata aquele pedaço do trabalho. Compreendido? Então, a gente já sabe do TCC que o resultado é o mais importante, a gente já sabe do tempo de apresentação, que devemos colocar os pontos mais importantes, e o que são os pontos mais importantes? Aquilo que ajuda a responder o objetivo da nossa pesquisa. Finalizados os resultados, a gente vai elaborar os slides da conclusão. Isso vai depender de alguns quesitos. O primeiro ponto a ser abordado na conclusão do trabalho é se você, acadêmico, conseguiu cumprir o objetivo da sua pesquisa e conseguiu responder à problemática estabelecida. Eu espero muito que sim, porque se você não respondeu o objetivo e se você não conseguiu responder à problemática, o seu trabalho precisa urgentemente de uma revisão. Porque trabalho que não responde à problemática e não atinge o objetivo geral, nem os específicos, está com um problema sério. Então, lá na conclusão do seu trabalho, você vai apresentar novamente a problemática, mas os objetivos, e você vai mostrar a resposta para esses itens. Então, aqui você faz um fechamento do seu trabalho. Olha, lá na introdução eu disse que eu ia fazer tal coisa. Eu desenvolvi todo o trabalho e agora na conclusão eu estou mostrando aqui, ó, eu consegui atingir aquilo que eu propus. Com isso, você fecha, você entrelaça todos os pontos do seu TCC. TCC, tudo tem o porquê e tudo tem a ordem. Então, ali na conclusão, você vai entrelaçar tudo. Propus algo, consegui fazer. Está aqui a resposta. Então, se o seu TCC não tiver os dois itens que eu vou falar daqui a pouco, um slide para conclusão é suficiente, desde que você consiga fazer essa correlação. Eu propus isso na introdução, eu desenvolvi o trabalho, consegui fazer, está aqui a resposta. Um slide é suficiente, não precisa mais do que isso. Alguns trabalhos e algumas instituições pedem para que o aluno, lá na conclusão, apresente limitações da pesquisa e sugestões de novos estudos. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas? Limitações. Limitações são os limites que você enfrentou para poder desenvolver aquele TCC. Pode ser limites, limitações relacionadas ao seu tempo de pesquisa, a disponibilidade de material para você fazer. Você escolheu um tema que foi difícil encontrar material, ou foi difícil encontrar material histórico, foi difícil encontrar material atualizado, tá? São questões que impactam diretamente no resultado de uma pesquisa. E outra coisa,
Na medida em que você faz o seu estudo, principalmente à medida em que a gente vai se aprofundando em trabalho, nessas pesquisas acadêmicas, é comum a gente identificar dentro de um trabalho que a gente fez sugestões para novas pesquisas. Por quê? Você faz uma pesquisa, você investiga os pontos positivos e negativos de um determinado tema, e aí, naquele momento que você identifica, vamos supor, um ponto negativo, uma limitação, surge a necessidade de desenvolver uma nova pesquisa. Então, algumas instituições pedem para que os alunos apresentem lá nas conclusões sugestões de novos estudos, inclusive baseados nas limitações que esses alunos encontraram para desenvolver sua pesquisa. Então, se o seu trabalho, se no seu trabalho, né, consta limitações ou sugestões lá na conclusão, você deve apresentar isso também ao final do seu trabalho. Aí, nesse caso, sua conclusão vai ter 2 slides. Um para apresentar a conclusão propriamente dita e outro para falar das limitações e sugestões de estudo. Normalmente, ao final, você apresenta um último slide de agradecimento, que é aquele slide no qual você vai agradecer as pessoas que fizeram parte dessa jornada do TCC para você. Você pode colocar uma figura, pode colocar só a palavra agradecimento, só a palavra obrigada. Isso fica como uma escolha pessoal. Mas o importante é não coloque o texto para você ler, tem que ser uma coisa espontânea, tá? Com isso, a gente fecha essa sequência de slides para a sua apresentação. Mas existem algumas observações gerais que você precisa observar, né? Algumas observações. Gente, desculpa, mas vamos lá. Existem alguns pontos que vocês, acadêmicos, precisam observar na elaboração desses slides. Já conversamos sobre alguns, contraste de fundo com a cor da letra, o tipo de letra, né? E nós vamos repassar aqui. Primeiro, uniformize os slides. Nada de um slide cor-de-rosa, o outro azul, o outro roxo, o outro preto, o outro cinza. Não, escolheu um padrão de slide, use ele do início ao fim da sua apresentação. Independente de ser um fundo que você foi lá no Google, achou uma imagem bonita e resolveu utilizar, ou seja, um padrão de slides do PowerPoint, desses pré-definidos. Não interessa, mantenha o padrão do início ao fim. Mantenha padrão nas cores, no tipo de letra, como a gente destacou, dê preferência para letras mais simples, como a Arial e a Times. Cuidado com o tamanho dessa letra, no mínimo tamanho 24, para não ficar aquela letra muito pequenininha, e cuidado com a quantidade de conteúdo. Essa quantidade de conteúdo, ela deve ser também padrão nos slides. Nada de colocar um slide que quase não está cabendo conteúdo e no outro ter 2 ou 3 frases. Tente balancear isso. Nada também de num slide que tem pouco texto, você coloca uma letra grandona para poder ocupar o slide inteiro, e em outro você quer colocar mais conteúdo, você coloca uma letra pequenininha para poder caber tudo. Não faça isso. Use sempre a mesma fonte, o mesmo tamanho de letra para todos os slides que você construir. Se você, nesse percurso todo de elaboração dos slides, colocar algum trecho que tenha uma referência, ou seja, que tenha um autor, 2 autores, 3 autores, é importante que você crie um slide antes dos agradecimentos, colocando as referências que você utilizou. Você não precisa ler as referências uma por uma. Você só vai constar lá um slide com as informações das referências que depois, se as pessoas quiserem ler, pesquisar qualquer coisa, elas vão ter acesso. Mas você só vai falar, se você colocar esse slide, pessoal, isso aqui são as referências que eu utilizei nessa apresentação. Não tem que ler nada disso. Um ponto importante nos slides é o seguinte: vocês estão concluindo uma graduação, vocês vão ingressar no mercado de trabalho como profissionais. Isso se vocês já não estiverem ingressados no mercado. Então, cuidado com slides com muita animação, com muito vídeo, com muito desenho. Quando eu falo de desenho, eu não estou falando de ilustrações pertinentes ao TCC. Pode ser que lá no seu trabalho você tenha colocado gráficos, tabelas, fotos, mapas.
Essas são ilustrações pertinentes ao seu tema. Isso, inclusive, você deve usar e abusar na sua apresentação, porque valoriza muito. Porque você não vai ler esse material, você vai fazer uma apresentação e essas ilustrações contribuem para você demonstrar conhecimento. Quando falo de não use desenhos em slides, eu vou pôr um coraçãozinho aqui batendo porque eu acho que combina com esse slide. Eu vou colocar uma estrelinha ou uma lua. Gente, eu já vi isso acontecer em pessoas que estavam graduando, pessoas que estavam terminando, fazendo a defesa do TCC com um slide lá todo menininha, todo infantil. Não façam isso. Dá uma impressão ruim de infantilidade realmente e não é condizente com esse momento que vocês estão vivenciando. Sobre vídeo, se esse vídeo for pertinente ao seu tema, pegue a aprovação do seu orientador, se você pode colocar esse vídeo junto com a sua apresentação. Uma observação super importante é, a sua apresentação só deve conter informações que estão no seu TCC. Você só pode apresentar aquilo que você escreveu. Então, se você for incluir alguma coisa, como, por exemplo, um vídeo que pode ilustrar aquilo que foi discutido, é muito importante ter a autorização do orientador. E sobre animações, a gente entra aí no mesmo quesito, né? Nada de slides que vá se movimentando muito. Às vezes, fazer uma transição ou outra com animação, desde que forma moderada, tudo bem. Mas lembre-se, são slides profissionais. É um momento sério, um momento de graduação, é um momento em que você está se apresentando como um profissional. Então, vamos elaborar slides que condizem com esse momento. As bancas não costumam ver com bons olhos essa alegria, não vou te chamar de alegria, mas essa infantilidade toda, ou essas coisas muito cheias de cor, de movimento. Priorize slides mais sóbrios, você não vai fazer feio. Os slides, pessoal, eles servem para te orientar na ordem de apresentação. Eles não têm a finalidade de serem lidos. Destaco novamente, a banca não quer que você leia o material. Ela não precisa estar ali num momento pré-determinado, numa sala, ouvindo um aluno ler slide. Ela quer que você demonstre o seu conhecimento em relação ao seu trabalho, porque ler, ela já leu. Então, os seus slides são para te guiar na sua apresentação. Deve ter só os pontos mais importantes e, nesse momento, você apresenta o seu conhecimento. Então, slides não devem ser lidos. Leia somente se forem gráficos ou tabelas, porque vão estar as informações ali, você vai fazer a leitura das informações principais e depois você vai fazer a sua apresentação, sempre reforçando que a apresentação do TCC deve seguir para demonstrar que você cumpriu o objetivo da sua pesquisa. Bom? Então, pessoal, a nossa aula de hoje em relação à elaboração de slides era isso. Eu queria mostrar para vocês essa visão geral da apresentação, a trilha para vocês fazerem o resumo daquilo que é essencial, como que vocês calculam a quantidade de slides dentro do tempo que vocês têm e o que é mais relevante de colocar em cada um dos slides de acordo com o tipo de trabalho. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Espero também que essa aula de hoje tenha ajudado bastante a cada um de vocês que assistiu. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima quarta-feira. Até mais, boa noite, bom descanso.